Olá pessoal, eu sou a B, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e eu preciso te contar. Se você já é inscrito aqui no canal e acompanha os vídeos toda semana, sabe que na semana passada eu não consegui fazer o episódio. Eu até postei alguma coisa no Instagram prometendo que até domingo eu faria, mas eu realmente não tive tempo. E nessa semana conturbada que eu tive, Deus usou tudo isso para trazer algo muito especial ao meu coração e que hoje eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre o tempo das coisas. Como é difícil a gente aceitar que existe o tempo das coisas e que nem tudo está sob o nosso controle. Existe o tempo da natureza, do que Deus criou, das coisas como elas funcionam. Também tem o tempo do plano de Deus, daquele que Ele desenhou para cada um de nós. E as coisas têm o seu tempo determinado para acontecer. E foi nesse contexto que parece que pela primeira vez eu realmente tive um clique na minha cabeça e eu consegui compreender o que o autor do capítulo 3 de Eclesiastes, que possivelmente acredita-se que seja o rei Salomão, um homem muito sábio, cuja sabedoria veio de Deus, o que ele quis dizer sobre o tempo. E embora eu já tenha lido esse texto inúmeras vezes, e provavelmente você também já leu, dessa vez eu entendi coisas diferentes que eu ainda não havia compreendido. Para quem já leu esse texto diversas vezes, sabe que o primeiro versículo ele começa escrevendo assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A primeira coisa que eu aprendo com isso é que existe uma lei maior do que nós, que é essa lei do tempo, das coisas como Deus criou, da natureza, dos planos que Ele desenhou para nós. E nós precisamos compreender isso. É a primeira coisa mais importante que a gente precisa tirar desse texto. Na sequência, então, o autor traz diversos exemplos sobre o tempo das coisas. Ele fala do tempo natural, como nascer e morrer, plantar e colher, mas ele também fala do tempo de outras coisas, como o tempo de se alegrar, tempo de ficar triste, tempo de ficar próximo de alguém, o tempo de se afastar de alguém. E um dos exemplos que ele traz, que me chama muita atenção, fala que existe o tempo de buscar tudo, mas também tem o tempo de perder. E na semana passada eu me senti assim, é como se eu estivesse perdendo algumas coisas. Porque como eu falei, eu não consegui dar conta de tudo que eu tinha pra fazer. Mas era tempo de perder algumas coisas e eu precisava compreender isso. Depois de trazer então vários exemplos sobre o tempo das coisas, ele se pergunta que proveito tem o trabalhador naquilo que faz. E na sequência, depois de refletir sobre isso, ele traz uma conclusão, que não tem alegria maior do que a gente se alegrar e fazer o bem na nossa vida. Ele ainda fala também que a gente tem que usufruir do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho. E ele fala que isso é dom de Deus. Essa reflexão de hoje é muito simples e direta. Eu quero chamar a sua atenção para duas questões muito importantes. A primeira delas é que eu já falei antes. Nós não temos o controle 100% das coisas. Pare de achar que você pode controlar todas as coisas, porque se nós não entendermos, não compreendermos isso no nosso coração, de que a gente tem apenas uma fração desse controle, a gente vai se frustrar, vai ficar triste, chateado, e isso não é bom. Deus quer que a gente usufrua da nossa vida, que a gente também tenha momentos de alegria. Os imprevistos acontecem, às vezes as pessoas não reagem da forma como a gente espera, às vezes a gente depende de outras pessoas para conseguir resolver alguma coisa e nem tudo se encaixa perfeitamente. Jesus mesmo traz um questionamento acerca do tempo e que chama minha atenção porque tem tudo a ver com isso que eu tô falando. Quando ele pergunta assim: quem de vós, com as suas preocupações, com as suas angústias, pode acrescentar 1 hora sequer ao seu dia? Nenhum de nós pode, isso é fato. Depois que a gente entende esses dois conceitos que estão interligados, nós precisamos encontrar o equilíbrio para essas duas coisas. Eu não estou dizendo que é fácil, e não é fácil porque eu mesma não consegui aplicar isso na minha vida na semana passada. Mas eu tenho buscado através desse tipo de reflexão, desse meditar na palavra de Deus, encontrar o equilíbrio dessas coisas. Eu encerro então esse vídeo falando para você o que eu coloquei para mim mesma no meu coração depois de refletir sobre isso. Sim, nós precisamos fazer nosso trabalho, nossos afazeres com excelência, tudo como se fosse para Deus de todo o coração, isso é verdade, mas ao mesmo tempo, saiba, você não tem o controle 100% das coisas nas suas mãos. Nós temos o controle de definir que horas a gente vai acordar de manhã, mas a partir disso a gente não sabe como as coisas vão acontecer, como as leis da natureza que Deus criou, como os planos de Deus, o tempo que Ele tem para as coisas, como que isso vai se desenrolar. Então fique tranquilo, fique calmo, faça o seu melhor e saiba que Deus está no controle de todas as coisas e não você. Se você usou o seu tempo para assistir esse vídeo até aqui, curta, compartilhe com alguém e eu te espero na próxima semana, porque eu preciso te contar.